A paz do Senhor Jesus. Vamos conhecer hoje mais um personagem da Bíblia. O seu nome é Mefibosete. Ele é citado em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quem era Mefibosete? Ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Desde criança ele já teve que enfrentar na vida dele tragédias e sofrimentos. Os filisteus, eles batalharam contra o povo de Israel e mataram Saul e Jonatas. Então, Mefibosete ficou numa situação difícil, porque ele tinha 5 anos e ficou sem o seu avô e sem o seu pai, quer dizer, sem família. Aí, quando ele pensou que nada mais de ruim poderia acontecer, né? A ama dele, fugindo dos filisteus, estava com ele no colo e derrubou ele. E aí ele ficou aleijado dos 2 pés, porque ele caiu. Então, olha que situação, né? Além de perder a família, ainda ficou aleijado. Os deficientes físicos naquela época eram considerados malditos, desgraçados, ou seja, sem a graça de Deus. Então a situação que estava ruim ainda ficou pior. Muitas vezes é assim também com a gente, né? A gente está numa situação difícil, uma situação de sofrimento, de luta, e começa a orar a Deus e parece que as coisas começam a piorar em vez de melhorar. Mas tudo isso é o trabalhar de Deus, né? Deus estava trabalhando na vida de Mefibosete. E aí ele teve que ir para uma cidade chamada Lodebar, que significa sem pasto, sem memória. Essa cidade era maldita, ninguém queria morar nessa cidade, porque todos os moradores eram doentes ou eram aleijados. Era uma cidade assim de muita tristeza. Você falava assim em Lodebar, todo mundo já lembrava de doença, de morte, de sofrimento. E foi para lá que Mefibosete foi levado. E ele poderia ter reclamado, né, com Davi, porque afinal ele vinha de uma família real, ele tinha direitos, mas não. Ele ficou na sua humildade e ficou lá morando lá nessa cidade de Lodebar, sem reclamar, sem murmurar. E já pensou quanta tristeza, quanto sofrimento ele deve ter passado? Quantas pessoas que passavam perto dele abanavam a cabeça, falavam: ixi, esse aí nunca vai ser nada na vida, é um coitado. Quanta gente já pensou isso de você? E esse daí, ele não tem nada, não tem salvação mais. Ele está afundado nas drogas, no álcool. Ele não vai mais ter nada na vida, ele nunca vai ser nada na vida, ele nunca vai prosperar na vida. O fim dele vai ser a morte, não tem mais esperança para ele. E era assim que Mefibosete se encontrava. Ele era alvo de preconceito, de comentários maldosos. Mas o tempo passou e anos mais tarde, Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas, o pai de Mefibosete. Eles tinham
tido uma amizade muito grande, nasceu um amor muito grande entre os dois, amor de irmãos mesmo. E eles fizeram uma aliança que Jonatas ia proteger Davi, porque Saul queria matar Davi. Então Jonatas iria livrar Davi da morte, das mãos de Saul. E aí, em troca, quando Davi fosse rei, Davi colocaria Jonatas como segundo no reinado de Davi. Então tinha essa aliança entre eles e Davi prometeu que iria abençoar toda a descendência de Jonatas. E aí Davi se lembrou e chamou seu servo Ziba e perguntou para ele: será que tem algum descendente ainda vivo de Saul a quem eu possa abençoar? Aí Ziba falou assim: tem o Mefibosete, mas ele é aleijado dos pés, ele mora em Lodebar, ou seja, não mexe com ele não, que deixa ele lá no canto dele, ele é maldito, né? Mas Davi mandou chamar Mefibosete e devolveu, restituiu a Mefibosete todas as terras do rei Saul que foram tomadas. E pôs Mefibosete num lugar de honra. Trouxe Mefibosete para morar no palácio, para comer na mesa do rei. Já pensou? Ele sairia de Lodebar, uma terra de sofrimento, de angústia, para morar no palácio. Aleluia! Ele teria servos ao seu serviço. E Ziba ficou sendo servo dele e administrador dos seus bens. Quanta gente, né, tá passando essa situação de Mefibosete, tá numa tristeza profunda, numa depressão profunda, tá sofrendo de uma enfermidade que os médicos já desenganaram, já disseram que não há cura, não há solução. E essa pessoa tá lá sofrendo, isolada de todo mundo, angustiada, sua alma abatida. Ela só chora dia e noite. Ela acha que a sua situação não vai ter mais solução, ela não tem mais esperança, ela perdeu a fé. Aleluia! Se esse for o seu caso, olhe para a situação de Mefibosete, olhe para a história dele. Ele era uma pessoa que não valia nada e acabou comendo na mesa do rei. Aleluia! Só que demorou muitos anos. Então a gente tem que saber esperar o tempo de Deus. Tem que esperar com paciência no Senhor. No tempo certo, Deus vai se lembrar de você e vai te chamar e vai te curar e vai te levantar novamente. Ele vai te levantar do pó, onde você é humilhado, onde você é pisado, onde você não tem valor para as pessoas, mas para Deus você tem um valor, sim, incalculável. Você é uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. Ele quer fazer de você uma pessoa feliz, próspera, saudável. Ele quer que o seu lar tenha harmonia, que tenha união entre os seus familiares. Ele quer abençoar o teu casamento. Ele quer derramar a sua unção sobre você. Aleluia. Mas tem que ser no tempo dele. Esse tempo de sofrimento, de luta, é necessário para nós podermos
aprender a confiar em Deus, aprender a esperar, a ter paciência. Aleluias. Não murmure, não reclame. Continue no seu lugar, continue orando, clamando a Deus, porque Ele vai te atender. Demore o tempo que demorar, mas Ele vai te dar vitória, porque Ele deu vitória para Mefibosete, um aleijado, um órfão, sem família, uma pessoa que não tinha mais esperança. E de repente, a luz de Deus alcançou ele. Isso vai acontecer com você também. Deus vai mudar a sua história. Confie no Senhor, não há problema que o Senhor não possa resolver. Ele não está com os ouvidos tapados que não possa ouvir o seu clamor. Clame a Deus, clame mais alto a Deus, aleluias, clame sem parar, até Deus te escutar, aleluias. E Deus vai te ouvir, Deus vai te atender, aleluias. Esse problema que você está passando não é para a morte. Esse problema não é para a sua destruição, é para te ensinar. Aleluias, aproveite esse tempo para aprender de Deus. Leia a palavra do Senhor. Leia e medite na história de Mefibosete, que isso certamente vai te dar forças para continuar confiando em Deus, porque Deus é fiel e as suas promessas não falham. Creia em Deus, que Deus te abençoe.